Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Está na hora para mais um passeio na vinha do nosso Pai. Nessa vinha espiritual, nessa vinha real, nessa vinha que foi criado como uma metáfora para a gente compreender como é que Deus trabalha na nossa vida. A gente pode ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para a gente poder viver Jesus. Sejam bem-vindos, espero que esteja bem e já vivendo Jesus, porque, como Paulo disse, para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus também nos revelou uma verdade muito importante. Sem mim, nada podeis fazer. Fomos criados para viver em união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E assim glorificar o Pai. E a única maneira de glorificar a Deus corretamente é junto com Jesus, unido com Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. Estamos no capítulo 7 do livro de Mateus, onde encontramos as palavras de Jesus que a gente chama Sermão do Monte, ou Cristo no Monte. E estamos aprendendo muita coisa linda sobre a vontade de Deus. Temos visto em capítulo 5 o otimismo de Jesus. O otimismo de Jesus. Você precisa de otimismo? Você precisa de uma visão da humanidade que inspira você? Você precisa de uma vitalidade genuína que vem desse otimismo de Jesus quando ele fala para nós: seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Eu preciso de uma visão de uma humanidade unida com a fonte do amor, que é nosso Criador, nosso Pai Celestial, e o Verbo e também o vento e o poder do Espírito Santo. Eu preciso desse otimismo. Em capítulo 6 e na primeira parte de capítulo 7, encontramos a realidade, o realismo de Jesus. Quer dizer, Jesus nos fala que esse desafio de viver em união com o Pai só vai acontecer quando a gente quer, acima de todas as outras coisas, andar nesse caminho estreito e viver em plena união com Cristo Jesus nas nossas vidas. E ele nos mostrou 9 divisões nas nossas mentes que nós temos que permitir que ele elimine das nossas vidas. A gente precisa aprender a viver realmente com nossa mente focada em Cristo Jesus, porque somente ele pode fazer com que a nossa mente seja a mente dele, as emoções dele e a vontade dele. Ele chama a gente a segui-lo, ouvi-lo, vivê-lo, amá-lo. É muito lindo isso. Agora, em capítulo 7, a gente vai encontrar a certeza de Jesus, ou a convicção de Jesus, ou talvez podemos falar a garantia de Jesus. Você não quer ter alguém na sua vida que tem certeza absoluta sobre a realidade desse universo? Você não quer ter alguém na sua vida que fala, e quando fala é sim e não. Eu quero. E essa voz, essa certeza é Jesus, porque ele é a manifestação da certeza e do coração do nosso Pai Celestial. E através de Jesus, a gente consegue começar a experimentar o mover de Deus na nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. Agora deixa eu ler o trecho de hoje. É um trecho sensacional. É um trecho que, se a gente levar isso a sério, se a gente pegar essa palavra e viver essa palavra, a nossa vida vai avançar na direção do alvo, aquele alvo de amar
continuamente e sermos pessoas justas, pessoas que sabem amar e amar continuamente, a gente precisa ouvir a convicção e a certeza de Jesus quando Ele está falando com a gente sobre como Deus vai nos apoiar e vai nos guiar. Ele vai abrir portas para nós. Ele diz assim: peçam e lhes será dado. Está ouvindo a convicção? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Em Lucas, a palavra é um pouco diferente, mas fala a mesma coisa. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. O que nós precisamos para viver a vida cristã é vida. Vida. O cristianismo deve ser uma experiência cada vez mais profunda com a vida de Deus, revelada em Cristo. E de uma certa forma, avançando pelo mover do Espírito Santo. O que nós precisamos é uma garantia que o que Jesus tem falado em capítulos 5 e 6 e até versículo 7, aqui no livro de Mateus, nós precisamos ter uma convicção que eu tenho vida. Vida. O que está em mim é vida. E essa vida se manifesta pedindo. Essa vida, ele descreve aqui como se fosse uma criança pequena que está numa família, e a criança não tem alternativa, ela precisa pedir, ela não é dono das coisas, ou dona das coisas, ela precisa pedir. Ela precisa pedir daquela vida que deu para ela vida. Se lembra em João capítulo 3, quando Nicodemos estava conversando com Jesus, Jesus disse para ele que ele tinha que nascer de novo. Ele precisava receber vida de novo, como se fosse um novo nascimento, mas dessa vez é um nascimento espiritual. E ele disse que ele tinha que nascer do Espírito Santo, de cima, não aqui, de acordo com as coisas naturais desse mundo. Então nós temos que olhar para nós mesmos e compreender que perante Deus somos todos nós filhos e filhas. E precisamos pedir. E pedir com essa convicção. Se seres humanos, a gente que ele descreve como pessoas más, pessoas que não têm o poder de viver isso, ele fala, se a gente sabe ser generoso com a vida, na vida dos nossos filhos, a gente consegue fazer isso. Então imagine como Deus vai agir nas nossas vidas se a gente pedir. Se a gente
buscar e se a gente bater. Aqui nesses 3 versículos, ou nessas 3 declarações, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e portas lhes será aberto. Eu gosto de pensar nisso como se fosse vida em ação. É vida em ação. E como é que a gente sabe que estamos vivendo pela fé? Porque estamos sempre pedindo e recebendo. Estamos sempre buscando e encontrando. Estamos batendo e abre perante nós oportunidades novas e visão nova. É uma coisa interessante. Jesus, ou Stanley Jones, o autor que tem me influenciado tanto, ele falou assim: agora Jesus nos oferece a única coisa que fará tudo o que ele disse funcionar. Quer dizer, o poder interior produzido pelo contato imediato e salvífico com a presença divina. O cristianismo, acima de tudo, é uma pessoa. O cristianismo chegou nesse momento na pessoa de Jesus. Ele é a teologia de Deus. Ele é a revelação do coração do Pai. Então não estamos nos lidando ou se relacionando com uma ideia, ou uma doutrina, ou um propósito. Alguém pensou e criou uma figura chamada Jesus. Jesus é a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E esse contato contínuo, imediato, salvífico, como diz Stanley Jones, é o que faz o cristianismo verdadeiro uma manifestação de um relacionamento com essa vida original, que é Cristo, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. E Ele nos dá o poder de sermos filhos do Pai. Sair das trevas e viver na luz. Na minha caminhada com Jesus, agora de quase pouco mais de 55 anos, desde minha conversão, quando eu tinha 16 anos de idade, eu tenho experimentado o que é pedir. Pedir para essa pessoa. Pedir no nome de Jesus. E pedir crendo que esse apoio existe. Eu tenho pedido e recebi. Nem sempre o que eu queria exatamente, mas o que minha petição sincera sempre produziu alguma resposta. Também tenho buscado. Eu queria entender e ter e viver com vitalidade e energia. E encontrei. E também, quando apareceu na minha frente uma porta e eu queria ficar e passar pela porta, eu tive a coragem de bater e dizer: eu quero entrar aqui, por favor. Eu quero viver assim, por favor. E eu tenho visto que essa é a maneira que a gente vive, pedindo, achando, batendo, pedindo, buscando, batendo, recebendo, encontrando e coisas abrindo. A minha caminhada de 55 anos tem sido uma aventura. Eu sou um bem-aventurado. E se quisermos viver um cristianismo neste mundo que consegue atrair a atenção
daquela pessoa que ainda não vive em Cristo, aquela pessoa que ainda não nasceu de novo. Nós temos que mostrar para essas pessoas que, a despeito do fato que a gente vive no mundo, é um mundo que jaz no maligno, eu tenho ânimo, eu tenho energia, eu tenho certeza. Agora, essa certeza, esse ânimo, isso não vem de mim, vem da vida que foi revelada em Cristo Jesus. E o mover do Espírito Santo me impulsionando, me guiando no caminho estreito. E eu fico cada dia nessa aventura, que está bem na palavra, bem-aventurado, essa aventura, chegando, indo na direção desse alvo que é: seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Se você tem uma ideia do cristianismo, que é um sistema, um protocolo, um grupo de princípios, por favor, olhe para a pessoa de Jesus, porque é Ele que dá para você o Espírito Santo, Ele que pede do Pai que você receba esse mover de Deus na sua vida. Eu espero que você queira viver uma vida inspirada, e Jesus tem essa convicção. Leia esse trecho e você vai ver. Agora, amanhã eu quero trabalhar um pouco mais esse trecho aqui, porque eu acho que é incrivelmente relevante nos nossos tempos, em qualquer canto deste mundo, que a gente pratica o que ele disse. Precisamos pedir, precisamos buscar e precisamos ter a coragem de bater na porta da oportunidade na nossa frente e não ter medo de entrar pela porta, e a gente vai viver mais uma aventura na graça de Deus. Dá para ver que eu estou muito empolgado? Depois de 55 anos como cristão, para mim, me parece que eu estou no início dessa coisa. Ninguém jamais vai gastar tudo que Jesus é. E Ele é tudo e está em todos nós. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Vive com alegria e a convicção que nasce em Jesus e vem até você pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe.